27 de agosto é comemorado o Dia do Psicólogo. E para falar sobre esse profissional, nós estamos recebendo hoje a psicóloga Ana Caroline Brandão, a quem eu dou as boas-vindas. Obrigada. Carol, eu queria que você começasse contando pra gente por que você decidiu ser psicóloga. Como foi que a psicologia entrou na sua vida? Bom, uma boa pergunta. Então, em 2016, mais ou menos, né? Eu me recordo que foi quando eu iniciei o processo de me interessar por uma... Eu já tenho uma formação em RH, e aí eu comecei a me interessar pelo processo organizacional. E dentro do organizacional, a gente sabe que também tem a psicologia. Sim. E lá dentro eu vi alguns profissionais e me interessava pela área. Achei que aquilo era algo que era um passo além dentro da minha carreira. E aí em 2018 eu prestei vestibular e passei para psicologia, né? Foi quando eu comecei o meu ano letivo, em 2018.1. E aí foi uma paixão, assim, e fugiu totalmente do que eu esperava. Saí totalmente do organizacional e fui para o lado clínico. Me apaixonei pelo hospitalar. Ao longo da trajetória você vai se apaixonando por um monte de coisa. É verdade. Mas no final de tudo, assim, eu me apaixonei muito pelo clinicar, né? E o clinicar infantil, que é hoje o que eu me dedico, o que me desdobro, é do infanto juvenil. E aí tá decorrendo, né? Foi daí que veio essa paixão e alimentou outras paixões dentro desse processo. E como foi que aconteceu essa opção? Você disse que durante o curso você se apaixonou por várias áreas, mas por que você escolheu justamente essa clínica infantil? Pronto. Logo quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro semestre eu fui voluntária do Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, o GAC, lá em Salvador. E lá eu fui voluntária dentro do setor de psicologia para trabalhar com crianças, o atendimento infantil. Sim. Lá eu conheci histórias incríveis, histórias que me conectaram muito com esse universo infantil em si e um universo que é particular, né? São crianças que têm câncer e que elas demonstram uma força absurda, né? E ali eu já me encantei. Dentro do processo, eu comecei a fazer parte de outros processos seletivos, né? Dentro da carreira em si, para poder estagiar em outros lugares, ter mais experiência. Mas todos os processos que eu me inscrevia, seja organizacional, todos que eu passava eram infantis. Todos. E aí eu fui estagiária da psicologia escolar, né? Fui no contexto escolar também. Do escolar, eu fiquei algum tempo. E depois eu passei para o contexto de clinicar como acompanhante terapêutica. Que é trabalhar com crianças autistas, crianças com TEA. E aí veio a paixão, finalizou assim. Era paixão e virou amor. Né? Fechamos assim. E daí em diante eu continuei trabalhando com crianças com TEA, né, portadoras do transtorno do espectro autista. E dentro desse processo passaram uns 3 anos dentro da formação. Eu fui me especializando, fui gostando do que eu fazia. Cliniquei no estágio obrigatório da faculdade com adultos, mas a minha paixão ainda era crianças. E aí no final da formação, em 2022 já, eu trabalhei aqui na prefeitura de Camaçari, no CRAS. Lá eu trabalhei no projeto Criança Feliz, que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade social. Olha, que importante. E aí eu conheci um universo diferente do que eu já conhecia, do infantil, de crianças que precisam mais dessa atenção básica, né? Precisam mais desse olhar governamental. E aí foi quando eu fechei, assim, foi o ponto-chave para eu terminar a graduação e falar, não, eu quero trabalhar com crianças, eu quero me desdobrar no desenvolvimento infanto-juvenil. E aí hoje eu atendo crianças de 1 a 16 anos, né, que pega a fase da primeira infância até a adolescência. Perfeito. E a gente está vivendo, Carol, num período em que a gente tem visto muitas crianças com transtorno do espectro autista, como você disse que trabalha, também com TDAH. Eu queria que você falasse por que a gente está vendo tanta gente com esses distúrbios, com esses transtornos. Eu acredito muito que seja devido ao acesso à informação.
já acontecia antes, né? Já é algo que não vem de agora, não é um modismo, mas as pessoas hoje têm mais acesso à informação, têm mais acesso a um conteúdo de fácil acesso, de uma linguagem mais acessível. Então hoje eu acredito muito que os pais estão mais atentos. Hoje eu recebo na clínica pais que são extremamente preocupados com o mínimo desenvolvimento atrasado dos seus filhos. Porque foge, tem criança, cada criança é única, obviamente. Cada criança se desenvolve de uma forma, mas quando foge de um certo padrão ali de desenvolvimento, os pais já correm para a clínica porque eles estão muito mais atentos. Então eu acredito muito que essa geração de pais que vem agora é uma geração muito mais desdobrada para o desenvolvimento infantil e muito mais ligada em uma infância mais saudável. Com certeza. E esse acesso à informação que você falou está sendo cada vez mais precoce, né? Porque as crianças pequenas já estão ali com o celular na mão e é preocupante isso. Isso, é exatamente isso. É preocupante porque cada criança, ela, por faixa etária, né, ela precisa de um tempo específico de telas e o excesso de telas prejudica o desenvolvimento infantil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pais muito preocupados com esse desenvolvimento, a gente também tem pais que omitem um pouco do criar, do cuidar, do se desdobrar, né, naquele momento de brincar com seu filho e terceiriza isso para a televisão. E a televisão, ela cria, ela mesma inventa, ela mesma faz a criança brincar e ela fica ali hipnotizada, né, pelaquela tela e que acaba atrasando esse desenvolvimento, acaba atrasando o processo de socialização infantil, entre outros problemas. Perfeita explicação. Você como psicóloga, quais são os desafios? Você ainda não tem muitos e muitos anos de profissão. Ainda não. Mas, até agora, quais são os maiores desafios da profissão, na sua opinião? Pronto. Tem alguns, são alguns, mas eu acho que tem dois. Para quem inicia, né, o processo de ser psicólogo, para quem está iniciando carreira, o primeiro não é para quem iniciou tanto, né, mas quem está desde sempre na psicologia, que é o estereótipo de que quem precisa de psicólogo é alguém maluco, que também é uma palavra em desuso, completamente desuso, né? E que as pessoas precisam entender, né? Que ir ao psicólogo é a mesma coisa que ir ao médico. Você não vai ao médico com uma certa frequência, né? Para olhar periodicamente o que está acontecendo. O psicólogo, ele age da mesma forma. Óbvio que às vezes a gente procura quando está num processo de emergência maior, mas ir ao psicólogo é nada mais nada menos que você colocar seus sentimentos em dia, você se entender, buscar se entender. Então a quebra desse paradigma é muito importante dentro desse processo. Procurar no psicólogo é essencial, é uma busca de autoconhecimento e não é necessariamente só para quem está em extremo sofrimento, né? É uma busca para todos. Maravilha. E o segundo, né? O segundo que a gente tem principalmente para o psicólogo clínico. Entender que, além de psicólogo, você também empreende na sua área é extremamente difícil, porque ninguém te ensina isso na universidade. Não é nos passados que a gente precisa entender sobre marketing, sobre gestão empresarial, sobre financeiro, como gerenciar uma clínica, seja ela uma clínica online ou não. Tudo isso é uma burocracia gigantesca e que não é nos passados, né, dentro da clínica. Então isso eu acredito que seja um grande desafio, principalmente para quem está começando agora, entender como funciona. Então a gente tem um processo de estudar sobre nossa profissão, porque uma vez psicólogo, sempre estudante, e também estudar sobre o processo empresarial e de empreender dentro desse ramo. Perfeito. Como terapeuta, você acaba sendo exposta aos problemas das outras pessoas, mesmo, né, sendo crianças, mas são crianças que têm algum problema e você está sempre exposta a esses problemas. Como é que você faz para não absorver essas questões de terceiros? Olha, é uma questão que é praticamente impossível, tá? Nenhum psicólogo ele passa ileso, né? A gente não tem como tocar uma alma humana sem também ser uma alma humana. A gente tem sentimentos, tem emoções. E dentro desse processo, eu costumo dizer, e muitos psicólogos costumam dizer também, que a psicologia ela é uma rede de pirâmide que mais funciona no mundo.
Porque o psicólogo precisa de um outro psicólogo, É. que precisa de um outro psicólogo. verdade. Então a gente tem, além da nossa supervisão, porque o psicólogo também precisa de uma supervisão de casos, né? A gente tem os casos, a gente passa para um outro psicólogo para poder ter um olhar externo, para poder nos orientar de uma outra forma, de uma outra maneira. A gente também tem a nossa terapia individual, onde a gente lida com essa carga emocional que a gente recebe diariamente. Pronto, então o terapeuta também faz terapia. Sim, com certeza, ele necessita. Pronto, agora, Carol, eu queria para terminar que você desse uma mensagem para os seus colegas que estão comemorando o Dia do Psicólogo no dia 27. Eu acho que nessa data tão importante, a gente tem muito a comemorar. A psicologia é uma ciência que avança muito com o decorrer do tempo. Ela vem crescendo muito e gerando muita oportunidade, porque não existe só o psicólogo clínico, né? A psicologia, ela é ampla, está em todos os âmbitos da área trabalhística. E é só vitória. Cada dia que passa, existem algumas demandas, existem algumas lutas, né, dentro da profissão para concorrer com outros profissionais que tentam substituir a nossa profissão, mas ainda assim a gente tem muitos motivos para comemorar, muitos motivos para celebrar a data de hoje. E eu sou muito orgulhosa de ser psicóloga, é uma profissão da vida, assim, e eu só tenho a desejar também aos meus colegas um feliz dia do psicólogo.